Oi, gente. Hoje, motos. Oi, gente. Meu nome é Janaína Bindá. Eu sou a dona do canal Eu Curto História e eu tô aqui para fazer um vídeo explicativo, um vídeo de introdução sobre história. Eu fiz alguns vídeos assim durante o ano passado, mas esse ano eu resolvi me dedicar mais em fazer vídeos sobre a minha matéria. Eu vou começar então com uma matéria básica do 6º ano. Por que estudar história? Por que história é uma disciplina importante? Para começar, né? Quando eu era pequena, quando eu era nova, as pessoas e as minhas professoras falavam assim: a gente estuda história para entender o passado e tentar melhorar o futuro. A gente não muda o futuro, a gente melhora o presente para que o futuro possa ser melhor. Então a história é nada mais, nada menos do que uma ciência que estuda as ações humanas, as ações do homem. Quem que movimenta a história? Quem que faz a história? Quem que controla o tempo ou o homem? O homem. O homem criou o tempo, o homem criou a história, o homem criou e dividiu essa história em fases. A pré-história, que é tudo que ocorre antes da escrita, né? E essa fase é meio, né, às vezes deixada de lado pelo fato de ser um desconhecido, por não ter tido registros históricos. E as da idade antiga, média, moderna e contemporânea, que é a fase a partir de quando o homem começa a dominar outros homens, começa a criar estados, começa a dominar a escrita, a linguagem, né? E começa ali a criar, né, povoamentos, cidades, as principais delas, a antiguidade, né? Egito, que tem uma paródia do Egito, tá no meu canal, depois dá uma olhadinha. Mesopotâmia, que é a antiguidade, que a gente chama de antiguidade oriental, e a antiguidade clássica, que são Grécia e Roma antiga, né? Então, por que eu escolhi história? E por que eu considero a minha matéria importante? Minha matéria é mais importante que português e matemática. Sim, é uma matéria de reflexão. Porque a gente tem uma mania hoje, a gente está numa sociedade muito mimimi. A gente está numa sociedade que nada pode ser dito, que a gente não pode ir contra o que todo mundo acha politicamente correto, porque a gente tem medo de opinar. E por que nós temos medo de opinar sobre as coisas? Simplesmente porque a gente não domina os determinados assuntos, a gente não sabe as coisas de fundo. Então todo mundo fala, que política, religião, futebol não discute. Por que não? Por que não discutir política? O problema é que as pessoas não discutem política. As pessoas discutem pessoas da política. E aí se torna cada vez mais uma briga de ego para saber quem é PT, quem é anti-PT, quem é Temer, quem é fora Temer, quem é não sei o que foi golpe, quem é não sei o que lá. Então, é muito complicado pra gente entrar no ramo política no Brasil, que as pessoas não discutem o que é a política de fato. Fazer política, para mim, o voto, para mim, é importante, mas só vai ser importante para você a partir do momento em que você tomar consciência que o seu voto muda tudo. E todo mundo reclama muito da política. Na verdade, a gente tem que parar para pensar que enquanto houver pessoas vendendo voto, fazendo do voto uma moeda de troca, as coisas vão continuar da maneira que estão. A gente não vai ter voz para abrir a boca e discutir política. E aonde que a gente começa a discutir coisas? Aonde que a gente começa a discutir por que o fulano não faz o que ele deveria fazer? Qual o papel do vereador? Qual o papel de um deputado? Qual o papel de um presidente? Qual o papel de um governador? Nós só vamos saber isso estudando história. E as ciências humanas, né, ditas assim, são as ciências responsáveis por criar pessoas cidadãs, pessoas conscientes de um voto, pessoas que sabem respeitar o seu próximo. Eu não estou aqui deixando de lado, colocando como menos importante a matemática e o português, mas eu estou aqui para abrir uma discussão para vocês. Professores, não ensinem aos seus alunos de história o que você acha que é o certo. Construa para que os seus alunos aprendam com o que você está explicando, com as verdades que você está expondo a ele, que não há uma verdade absoluta, para que ele encontre o caminho que ele acha correto.
É só isso, tá bom? Lembrando mais uma coisa, não haveria como haver história sem as fontes históricas. As fontes são qualquer coisa, são materiais que nós utilizamos para descobrir a história. Pode ser um livro? Sim. Um fio de cabelo? Talvez. Um dente, um osso, um barco antigo, uma canoa, uma xícara quebrada. Tudo é história. Desde que aquilo ali entre no contexto e tenha um porquê de ter existido em determinado lugar, em alguma coisa, ter motivado alguma coisa da história. Então, fontes históricas é tudo que um historiador utiliza para desvendar a história. É como se fosse um CSI, entendeu? Que pega os vestígios, uma digital, uma marca de batom, uma mancha, um arranhão, para descobrir como um crime foi feito, tá bom? Mais uma coisa importante é o seguinte: a memória é aonde guarda a história. Tudo que você faz é importante. Tudo que você faz é importante para você, é importante para as pessoas que vivem ao seu redor, e você é agente da história. Então não menospreze você, não menospreze o seu voto, não menospreze o que você passa aos outros, principalmente. E principalmente, pensem, tá? Eu vou deixar aí para vocês que a história é importante para a gente aprender que com a desunião, povos se dizimaram. Com a desunião dos indígenas, que eram divididos, né, em subgrupos, houve a dominação dos portugueses, né? Por que eu tô falando isso? Porque é o fato que você usa subgrupos para sempre estarem assim, ó, homens contra mulheres, gays contra héteros, negros contra brancos, burgueses contra proletariado. A gente observa que cada vez mais a sociedade está dividida em pequenos subgrupos para serem dominadas. Pensem nisso. História é importante sim. E quando você tomar consciência de como a história é importante para a gente entender o passado e principalmente para mudar o nosso presente e melhorar o futuro, melhor para mim, melhor para você, melhor para os nossos filhos e para todo mundo aí que tá vindo por aí, né? Um beijo para vocês. Eu espero ter respondido para vocês o porquê é tão importante estudar história, tá bom? Fiquem com Deus.